Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do reverendo Reginaldo Borges. Segundo Crônicas 29, de 1 a 10. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para que se encontre com ele na praça ao lado leste do templo. Ouça-me, levitas, disse ele. Purifique-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Abandonaram o Senhor e o seu lugar de habitação. Deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Senhor. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objetos de espantos, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada, e nossos filhos e filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que a sua ira ardente se afaste de nós. Olá, queridos, graça e paz. Hoje nós vamos meditar no segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo de 1 a 10. E temos como temática para essa reflexão a restauração do culto. Ezequias foi o 14º rei de Judá após a morte de Salomão. Acaz era seu pai e havia permitido o culto a Baal em toda a área do povo de Israel. Com isso, o templo sofrera danificações muito sérias. Quando Ezequias assumiu o reinado, ele tinha 25 anos. A primeira coisa que ele mandou fazer foi purificar o templo, porque o povo havia voltado as costas para Deus. Então ele ordenou a todos a santificação no viver e nas ofertas de gratidão, assim como também os dízimos. E é interessante porque o povo atendeu o apelo de Ezequias. Então começaram a ofertar de forma abundante dos primeiros frutos e os dízimos, conforme está registrado no versículo de 1 a 6 do capítulo 31. Na restauração do nosso culto a Deus, hoje, qual a oferta que vamos depositar sobre o altar? Hoje, nossas ofertas é o dízimo do Senhor, que deve fazer parte do nosso culto a Deus. O povo de Deus, no passado, não administrava suas ofertas. Elas eram depositadas na presença do Senhor para que fossem administradas por aqueles escolhidos como sacerdote do Deus Altíssimo. Queridos, é importante a restauração do nosso culto, porque muitas vezes nós temos voltado as nossas costas para Deus. Outras coisas têm tomado o lugar do Senhor em nossas vidas. Nós temos, em alguns momentos, deixado que outros elementos possam assumirem o nosso compromisso com Deus. Assim como Ezequias fez ao começar o seu reinado, nós precisamos hoje também começar o nosso dia restaurando o nosso culto ao Senhor. A nossa oferta, ela não pode ser apenas o dinheiro,
o econômico. A nossa oferta ao Senhor é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é a nossa consciência, a nossa alma, o nosso ser. Porque todos os dias a nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Às vezes pensamos que o culto é só o do domingo. Não, a restauração do nosso culto a Deus é todos os dias. Por quê? Porque todos os dias nós cometemos pecados e precisamos do perdão de Deus para que a nossa vida seja santificada. E todas as vezes que nós buscamos a restauração do nosso culto interior, nós nos aproximamos da intimidade com Deus. E assim fazemos como o povo naquela época do reinado de Ezequias. Recuperar, trazer de volta a nossa prática cristã. É muito importante isso. Na igreja, em casa, no trabalho, no trânsito, a nossa vida tem que ser uma vida restaurada em Cristo Jesus. Não somos apenas nominativo. Lembra que somos templo e no templo o culto tem que estar restaurado. O povo de Deus não administra as coisas que são de Deus, apenas coloca em prática aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Por isso, precisamos cada dia mais compreender que a nossa vida deve ser uma vida de constante restauração do nosso culto diário ao Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus.